diagnósticos para gonococo e clamídia devem levar em consideração a facilidade do método e a possibilidade de realizá-los no atendimento básico da saúde. Muitos de vocês trabalham em unidades básicas e eu acho que quase nenhum de vocês tem um método disponível ali na ponta para fazer o diagnóstico e decidir o tratamento do paciente. O custo, e vale para países ricos e pobres, né? Tem que ter custo-efetividade, então um método rápido, fácil de ser realizado, com boa reprodutibilidade, sensibilidade e especificidade e também baixo custo. Um ponto que precisa ser validado pela facilidade e também pela possibilidade de resistência é o uso do swab de orofaringe. Isso, na prática clínica, ainda não deve ser usado, porque os kits comerciais não estão validados para isso, mas, no futuro, sim, de usar orofaringe como uma potencial amostra clínica para diagnóstico e, principalmente, para avaliar a resistência do gonococo. Detectar resistência já lá também no atendimento básico, por meio de métodos de biologia molecular, e métodos mais sofisticados, aí sim não será possível ainda nesse momento utilizar no atendimento básico, que seria a análise da linhagem clonal e da virulência dos patógenos. Eu selecionei poucos estudos, esses são estudos publicados este ano, essa é uma revisão que avalia vários estudos que usam métodos de biologia molecular baseado na amplificação da polimerase em cadeia, que nós chamamos também de NAT, mostrando, então, alguns não disponíveis ainda comercialmente e outros disponíveis já. Qual é a sensibilidade desses métodos? Muito variável na literatura, então vai depender da população estudada, se é uma população de alto risco, qual é a prevalência da doença naquele país e naquela população estudada. Mas varia aqui com uma sensibilidade muito baixa, né, de 12%, a uma sensibilidade que vai de 60% até 98%, com uma especificidade também geralmente alta, acima de 90%, mas alguns testes com 60%, 70%. Esses testes, muitos deles usaram já como referência, isso que eu achei interessante, um teste de biologia molecular, e não mais a cultura. Alguns ainda usam cultura, mas alguns estudos já usam o NAT, que é disponível do ponto de vista comercial como o NAT da Rocha, como o padrão ouro. E a amostra clínica também. É muito importante prestar atenção em qual material foi usado em cada estudo. Se foi um material, por exemplo, de urina, um material de swab anal, ou mesmo um material de orofaringe. Vocês veem que, nessa revisão publicada recentemente este ano, nenhum trabalho selecionado havia testado a orofaringe. Esse é um outro estudo, esse é um estudo, então, prospectivo, que avalia 3 métodos, sendo 2 métodos que são métodos comerciais, que aqui no Brasil nós temos até disponível, que é o GeneXpert, que nós usamos para tuberculose, e que é disponível na atenção primária no país, utilizando, então, para fazer o diagnóstico da clamídia e da naicéria, e aqui comparando com um teste que seria um teste in-house deles. E quando nós observamos a sensibilidade e a especificidade dos testes, extremamente elevada. Então, aqui, para a clamídia, teve 100% de sensibilidade, 97% de especificidade, com valor preditivo positivo de 88% e negativo de 100%. O que significa? Um valor preditivo negativo alto, de 100%, significa que, se o teste foi negativo, eu descarto a possibilidade daquela doença. Então, testes muito bons. E aqui, para o gonococo, também uma sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, extremamente elevados de 100%. Esse outro estudo eu selecionei porque é um estudo muito interessante que vai comparar um método caseiro com um método comercial para os 2 agentes, né, para o gonococo e para a clamídia, de 200 pacientes. E eu saliento aqui qual foi a população estudada, porque é muito importante. Nesse estudo, eles avaliaram não só sintomáticos, quanto pacientes sem sintomas. Por quê? Porque era uma população de alto risco, uma população de homem que faz sexo com homem em uso do PrEP. Então, nessa situação, eles avaliaram a população como um todo. Então, todos os pacientes que foram atendidos foram avaliados. E eu também salientei aqui, porque eles pesquisaram a orofaringe, que é uma amostra que, cada vez mais, na literatura, vem sendo pesquisada para tentar validar os kits e ver a positividade de orofaringe, assim como sensibilidade, especificidade, valor preditivo e negativo. E também avaliaram
espécimes clínicos ano-retal e urinário. Então, aqui eu só coloquei em vermelho que nem todos coletaram orofaringe. Você vê que do total de 200 pacientes, 194 coletaram. Então, esse número vai variar. A amostra de urina, 193, 200, e a amostra ano-retal, 199. Então, todos coletaram urina, alguns coletaram, a maioria coletou também secreção anal, e também a maioria coletou oral. E a positividade em oral foi baixa nesse estudo, de 12 pacientes foram positivos, né, comparando com as outras amostras, que também, aqui, 17 foi a que teve a maior positividade, que foi aqui ano-retal, mas era uma população muito específica de pacientes. Tá? E quando foi avaliado, que aqui queria ver qual era, então, comparando os testes, né, a concordância entre os testes, foi visto que uma concordância muito boa, de 99% para a orofaringe, 98% para anal e 99% para a urina, tá? Validando o teste. Quando foi avaliado clamídia, que também usou secreção oral, eu achei interessante, nenhum foi positivo para clamídia. Então, não se sabe se a sensibilidade do teste deveria ser um teste mais sensível, se realmente a orofaringe, aí eu acho que, se a Gwenda depois quiser comentar alguma coisa, para a clamídia talvez não tenha tanta importância assim quanto para o gonococo, não sabemos, ainda precisamos investigar de forma mais detalhada, mas mostrando também uma sensibilidade e especificidade para ano-retal e urinária de 100%, mostrando que o teste é muito bom. A Organização Mundial da Saúde, assim como a professora Luísa comentou, e a Gwenda também vai mostrar esses dados, mas com outro enfoque na apresentação dela, mostra que o GASP, que agora o Brasil participa, tem uma definição de tratamento empírico que mostra que, quando um isolado tem mais de 5% de resistência a um determinado antibiótico, não devemos usá-lo como monoterapia, e sim terapia combinada, ou mesmo não usar essa droga. Entretanto, já existe uma discussão que talvez devêssemos usar 3% de resistência em vez de 5%, ou entre 1% a 3% de resistência. Por que eu estou comentando isso? Porque eu quero mostrar a importância de ter testes rápidos para identificar resistência, já que é fundamental termos um dado no tratamento do paciente. Nós também podemos usar os dados da Vigilância Nacional. E, baseado nesses dados da Vigilância Nacional, como a professora Luísa já mostrou, é que o Ministério da Saúde determina qual vai ser o tratamento dos pacientes, baseado nos dados nacionais. Então, aqui, só para mostrar a resistência à ceftriaxone em gonococo de 67 países, que publicado agora em 2019. Eu só vou falar da região das Américas aqui, mostrando em azul, né, o Brasil com 0 de resistência, né, mas aqui alguns países, 9 só mandaram dados, mais uma casuística grande, mais de 12 mil isolados, e o Canadá, os Estados Unidos e o Peru já mostraram isolados que seriam dose dependente e resistente à ceftriaxone. Nesse dado, o Brasil ainda aparece como azul, né, em amarelo seria 1 a menos de 5%, e que aqui também tem Canadá e Estados Unidos. Tá? Em relação à azitromicina, novamente, aqui vocês veem, no primeiro, ceftriaxone, 9 países, a azitromicina, 8 países, só reportando dados. O Brasil já aparece, né, com mais de 5%, como a Luísa mostrou, principalmente por causa de São Paulo, né, Luísa, que é o problema, mas aí termina sendo um guia para o país todo. Vocês veem aqui em laranja, né, que seria 5%, né, ou mais, Colômbia, Peru, Canadá e Cuba, e menos de 5% Argentina, Chile e Estados Unidos, com esses dados em relação à azitromicina. A ciprofloxacina, uma resistência muito elevada, mais de 70% dos isolados da região das Américas, e aqui o Brasil já aparecendo aqui em rosa, né, quase vermelho, com 30% a 70% de resistência. E a cefixima, desculpe, que é uma cefalosporina de terceira geração oral, também em 67 países, e aqui o Brasil não reporta, até porque nós não usamos aqui, mas, de qualquer maneira, não tem
resistência, né? Isso aqui é um resumo dos dados desse trabalho. Então, mostrando aqui na região das Américas, né, o que aconteceu, principalmente em relação à azitromicina e ciprofloxacina, a resistência. E aí o próprio artigo ele discute vários pontos. Qual seria a representatividade, já que, mesmo no Brasil, a Luísa mostrou, ainda temos regiões com poucos estados participando, o tamanho da amostra, alguns países avaliam poucos isolados, né? 100 isolados é o mínimo. Os antibióticos testados, que isso foi muito variável, nem todos testaram todos os antibióticos. Os métodos usados, que o ideal que seja a concentração inibitória mínima ou E-teste, usar a diluição em água, como a Luísa já falou. Então, tudo isso vem sendo questionado. Por que isso é importante? Porque a resistência do gonococo, a Luísa também já comentou, pode ser por vários mecanismos de resistência. Então, pode ser desde enzima, alteração no sítio de ação da droga, alteração, por exemplo, aqui da fluoquinolona no sítio de ação da droga por mutação, perda de porina e até mesmo bomba de efluxo, aqui evidenciada nessa gravura. Então, os principais mecanismos de resistência que vêm sendo estudados para diagnóstico são quinolona, mutações pontuais na GIRA, por exemplo, e na PAR-C. Então, é possível, por meio da amplificação em cadeia da polimerase, detectar se tem a mutação ou não. Macrolídeo, também a mesma situação, mutações no MTR, R, por exemplo, deleções do gene promotor. No caso da cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxone, mosaicos do PNA, também é possível ser detectado, mutações, alteração na POR-B e até mesmo no fator, né, X, aí, que nós não sabemos determinar qual é o mecanismo de resistência. Outro dado muito importante é que, mesmo em alguns isolados que são considerados sensíveis à ceftriaxona, por exemplo, com MIC de 0,06, pode ocorrer falha terapêutica ou falha na erradicação, principalmente em orofaringe. Então, modelos matemáticos mostram que o beta-lactâmico é o ideal que fica sempre numa concentração acima da concentração inibitória mínima. E aí vem se questionando o que seria o ceftriaxone livre acima da concentração inibitória mínima 20 a 24 horas após o uso da medicação. Até 5% de isolados, mesmo com MIC baixos, podem não atingir essa concentração, que seria ideal acima da concentração inibitória mínima. Outra possibilidade para falha terapêutica em isolados sensíveis é a biodisponibilidade do próprio antibiótico. Então, falha com tratamento com 500 miligramas a 1 grama, uma vez ao dia, é descrito, e esse trabalho salienta aqui em vários países, Reino Unido, Suécia, Austrália, mostrando aqui que, mesmo com concentrações baixas, alguns pacientes permaneceram com o gonococo em orofaringe e tiveram que receber outro tratamento, foi considerado falha terapêutica. Então, ficar atento para isso, que não basta ter um MIC, a clínica é soberana sempre. Se o paciente persiste com sintoma ou persiste com agente, temos que retratá-lo. Uma outra questão muito importante, e aí a Gwenda vai aprofundar nisso, eu só quero citar por causa da importância da clonagem, é que foi detectado um gonococo pan-resistente em 2011 e 2012 em alguns países, Japão, França e Espanha, devido a um mosaico, uma alteração no sítio de ligação da proteína ligadora de penicilina 2. Entretanto, essa linhagem específica, quando avaliada em modelo animal, ela mostrava um baixo fitness de virulência. Tá? Então, parecia que não era uma linhagem que ia disseminar e permanecer como persistente no mundo. Falha terapêutica orofaringe foi associada a um clone denominado FC428, identificado no Japão em 2015, que depois foi identificado em vários países, como Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Reino Unido, China, Singapura, devido a um mosaico, que é uma alteração na PNA, denominada 60.001, originário de outras espécies de Neisseria, como a Luísa já comentou. Então, a orofaringe termina sendo também um local onde há troca genética entre os patógenos, as diferentes espécies de Neisseria adquirindo e modificando o material genético decorrente de outras espécies. Então, aqui, mostrando no Reino Unido, a Gwenda vai falar profundamente sobre isso, nesse isolado aqui do FC428, um mosaico, então, PNA 60.001.
Mas outros mecanismos de resistência vêm sendo descritos no gonococo. Então, aqui um exemplo de efluxo, com alteração no promotor do gene, levando ao efluxo de drogas e levando à resistência, principalmente de beta-lactâmico. Um outro trabalho publicado esse ano, mostrando que uma única mutação no PENA não foi suficiente, e também associando uma superexpressão de bomba de transporte da droga, mostrando que é mais complexo, é multifatorial. Provavelmente não é só um sítio, e sim vários. E, portanto, nós precisamos conhecer mais a resistência para criarmos métodos rápidos baseados na PCR para identificar esses mecanismos de resistência, não só o patógeno. Então, aqui um exemplo de um artigo também publicado esse ano, australiano, a empresa, que desenvolveu um teste que identifica o gonococo por meio de 2 genes. Então, ele tem 100% de identificação do agente, e, além disso, identifica a resistência à quinolona baseada na mutação no GIRA. Além de identificar a resistência, identifica se é sensível também. Então, consegue ter uma relação também boa com o fenótipo. Esse trabalho avaliou vários espécimes clínicos, né? Aqui nesse estudo, mostrando que a sensibilidade foi de 96% para a detecção do gonococo, e para a detecção de resistência à ciprofloxacina, a especificidade e sensibilidade foi de 100%. Então, muito boa a possibilidade do uso desse teste. Um outro trabalho também publicado esse ano já avalia tanto a resistência por meio de detecção de mutação no sítio de ação da droga, a fluoquinolona, quanto ao macrolídeo, a azitromicina. E mostrando também, aqui ele usou um ponto de corte para considerar como sensível um MIC menor que 0,06 para cipro, e menor que 0,5 para a azitromicina. E aí ele vai comparar, então, o resultado do fenótipo, que é o teste de sensibilidade dos isolados, com o resultado do PCR. Então, aqui mostrando que ele vai avaliar mutação na GIRA, e teve uma sensibilidade de 98% e uma especificidade de 91%. Então, mostrando que seria um bom preditor de resistência. E quando avalia também a resistência à azitromicina, uma sensibilidade um pouco menor, de 66%, mas bastante específico também, 98%, com valor preditivo negativo de 98%. Então, mostrando que seria também, novamente, bom para descartar a resistência. Esse outro estudo já mostra que é mais complexo ainda, que não basta nós detectarmos o agente, o mecanismo de resistência, mas talvez nós também tenhamos que avaliar a expressão desses genes de resistência, principalmente quando falamos de bomba de efluxo. Porque o fato de ter a bomba de efluxo, se ela não estiver sendo expressa e bombeando o antibiótico para fora, né, não vai levar à resistência. Então, a bomba de efluxo ela é importante tanto para quinolona quanto também para beta-lactâmico. E aí chegamos na era do sequenciamento completo. O que é o sequenciamento completo? São métodos que conseguem avaliar todo o genoma da bactéria e, portanto, vão conseguir avaliar todas essas mutações, o que mudou nesse genoma, consegue avaliar material genético móvel adquirido, plasmídios, transposões. Consegue avaliar também a linhagem, que é muito importante para sabermos o que está circulando em cada local do mundo. E aqui eu vou mostrar apenas um estudo, que a Gwenda também vai falar mais sobre isso, e que faz a relação entre o genótipo, que seria o DNA da bactéria, e o teste de sensibilidade, que são o fenótipo. Então, só aqui para mostrar que nós conseguimos classificar, baseado no genoma, no que nós chamamos de MLST, que é a sequência tipo, que avalia 7 genes que nós chamamos de housekeeping genes, que são genes conservados que vão sofrer mutações. Então, eles estão presentes, por exemplo, em todos os gonococos, e as diferenças na mutação vão classificá-los em diferentes sequência tipos. Então, só para mostrar aqui o que nós temos, a ferramenta que é excelente, que consegue avaliar que sequência tipo está circulando em qual país, qual é, aí é claro, aqui usando o fenótipo, qual é a sensibilidade do fenótipo, e depois fazer a correlação com o genótipo, avaliar quais são os genes de resistência presentes naquele genoma daquele isolado de gonococo, quais são as mutações, qual é o perfil fenotípico, vai ser resistente a quais antibióticos. E aqui é a referência que isso tudo é depositado num banco de dados chamado GeneBank, que é aberto para todos os países compararem as suas sequências e avaliarem as suas cepas.
Aqui é só para mostrar uma árvore que consegue avaliar a resistência, o fenótipo de resistência, por exemplo, aos principais antibióticos usados no tratamento, os tipos de sequenciatipos e também a árvore filogenética. Qual é a relação, qual é o parentesco entre esses diferentes clones que circulam e o perfil de resistência. Então, é como nós olhássemos uma árvore mesmo, né, filogenética, e conseguíssemos dizer, olha, é parecido, não é? Circulou, apareceu no ano X e de lá disseminou para outros países. Então, é muito interessante a ferramenta. E outro aspecto interessante, que é a troca de material genético entre diferentes espécies e entre diferentes bactérias do mesmo gênero e espécie. Então, isso é possível também usando essas ferramentas. Para terminar essa parte de sequenciamento completo, também publicado este ano, uma situação no Canadá de resistência aqui a ceftriaxone, resistência aqui a outros beta-lactâmicos, em que eles avaliaram por sequenciamento completo quais eram os mecanismos de resistência e depois avaliaram também qual era a sequência tipo presente lá no Canadá e compararam, né, com a Austrália, aqui era Alberta com Quebec, com o Japão, e conseguiram mostrar que era o mesmo sequência tipo que estava circulando, com o mesmo mecanismo de resistência que era PEN-A também, lá do 60.001, mostrando que esse fenótipo e genótipo tinha chegado lá no Canadá. Para terminar a minha apresentação, eu queria mostrar esse artigo do Lancet Infectious Disease, que discute quais são os problemas e para onde devemos ir no que diz respeito a diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. Então, discutindo a qualidade dos estudos, a necessidade de avaliarmos mais orofaringe, de termos testes rápidos, baratos, sensíveis, específicos, mas que consigam detectar não só o agente, mas também a resistência, mas pontuando, de novo, que é muito difícil abolir completamente os testes de sensibilidade, os testes fenotípicos. Por quê? Porque a bactéria ela vai desenvolvendo resistência, porque ela é muito inteligente, é o que nós chamamos, né, de evolução da bactéria. Então, não tem como abolir o fenótipo, porque a bactéria vai desenvolver novos mecanismos de resistência, e o fenótipo é que o teste de sensibilidade que vai detectar. Então, o método genotípico é para conseguir fazer associação. Qual é o mecanismo que está levando a resistência naquela bactéria? No caso aqui, no gonococo. Eu nem falei tanto de clamídia, porque o gonococo é o mais estudado. Então, nós vamos, sim, precisar do teste fenotípico. Eu trouxe também, para não deixar todos tão desanimados, que tem já novas drogas saindo no mercado. Então, também publicado agora, no Journal Antimicrobial Chemotherapy, uma droga que é oral, bactericida contra o gonococo, é uma pequena molécula, e que mostrou uma ótima sensibilidade para agentes sensíveis e resistentes a outros antibióticos, como beta-lactâmicos, macrolídeos, fluoquinolonas, mostrando que pode ser uma luz no final do túnel. Então, o que nós precisamos em um teste ideal seria um teste rápido e barato. Aqui um exemplo de testes que ainda não temos no Brasil, mas que já tem alguns trabalhos, que seria, por exemplo, detecção por lateral flow, por ELISA, antígeno do gonococo, que podem ser usados lá no atendimento primário. Point of care mesmo, que demoram só 20 minutos e já tem um resultado. Então, esses testes estão cada vez mais sendo colocados no mercado. Logo, no Brasil, vamos tê-los também. Aqui alguns exemplos que são de fácil realização e poderão ser usados no futuro, lá no atendimento primário do paciente. Começar a validar mais os testes de orofaringe, que eu acho que facilita muito, porque mesmo o teste de urina, o paciente tem que esperar, tem que coletar, né? Outra questão que eu não coloquei, mas que é muito importante, é o autoteste, que aqui no Brasil, cada vez mais, vários países já fazem, precisaria ser validado, né? Também aqui. E a possibilidade de termos testes de biologia molecular que detectem o agente e a resistência. Então, já temos alguns disponíveis no mercado, como o que eu mostrei australiano, e seria possível utilizar, mas que o fenótipo, por um
bom tempo, ainda vai permanecer como o padrão ouro. Porque, como eu comentei, os mecanismos de resistência vão mudando e eu não tenho como ter uma ferramenta, mesmo com o sequenciamento completo, eu vou ter que sempre fazer a correlação. Se eu achar um gonococo que perdeu uma porina ou que tem uma bomba de fluxo sendo expressa, eu vou ter que, no primeiro momento, realizar o teste fenotípico, que é o teste de sensibilidade, para que eu possa falar, olha, esse mecanismo de resistência leva a resistência a este antibiótico. Então, não tem ainda como abolir completamente o teste de sensibilidade. Ainda vamos precisar fazê-lo por um período. Eu terminei antes da hora, e aí eu acho que passamos para a Gwenda, né? Agora. Obrigada. E agora a apresentação da professora Gwenda Hughes, Desafios na Resistência Microbiana e Infecção por Gonococo. Ela é epidemiologista, há 22 anos trabalha, pesquisa na área de HIV e IST, coordena o serviço o setor, na verdade, de infecção sexualmente transmissível do Serviço Britânico de Saúde Pública, incluindo o setor que estuda resistência ao gonococo, e é professora honorária do Departamento de Infecção e Saúde Populacional do Instituto de Saúde Global da College London University. Obrigada, professora. Thank you very much indeed. Apologies, this is going to be in English. I'll try and speak slowly. I'd like very much to thank the organisers for inviting me to speak, especially Monica, who's been in a lot of correspondence with. What I'd like to do is just really give you a bit more of an overview of the challenges we face in antimicrobial resistance. There will be some of the stuff that Sylvia's already talked about, but I also want to talk a bit about some of the more recent cases that have been more difficult to treat with extensive drug resistance and how that seems to be changing. And then at the end, talk a little bit about what next for us and what the future might hold and what we should look at in terms of public health and trying to prevent this. So, as Louisa mentioned earlier, the kind of estimates of the number of cases of gonorrhea are around the 78 million mark globally. But as she mentioned, this is very much an estimate, and this is because we don't really know what it is, because in so many countries, routine diagnosis does not occur. However, it does show that, at least when it's estimated, it's seen to be a significant public health problem. And the other thing is that in countries where surveillance is done routinely, there seems to be a sharp increase in diagnoses. These are data from England, and this is just looking at men who have sex with men. Now, these are looking at all STIs in men who have sex with men since 2008. But really, just to show this orange line here, this is gonorrhea, and you can see, well, first of all, you can see all STIs have been increasing quite a lot, but also you can see this very sharp increase in gonorrhea, and it's the most commonly diagnosed STI in men who have sex with men. And this picture is very typical. You see it in North America, Australia, other parts of Europe where they've been tracking this. So, gonorrhea is among 9 bacteria of international concern as recognised by the World Health Organization. So it's classed globally as an important infection. And it's been classed as an urgent public health threat by the Centers for Disease Control in Atlanta. And this is why. So what this figure is showing you, if you look here, these are the drugs that became available to treat gonorrhea and the year that these drugs became available. And then in the top half, you can see these are the mechanisms of resistance that were developed to those drugs and when that happened. And so what you can see really is that as each new class or type of drug was introduced, this organism soon developed resistance to it. And there are now no classes of antimicrobial that gonorrhea has not developed resistance to. And so now we're really in the sort of coming into the area of perhaps the superbug. And this graph is just showing you what that looks like
over time. So this is from England and Wales. You see this picture in all countries where they've got data where they can look at this. These are data going back to 2000. And you can see this is the rise in the percentage of isolates which are showing resistance to those antimicrobials. So in red here, we have ciprofloxacin. In green, we have penicillin. And it's important to note that these drugs have not been used in the UK for quite some time, but yet resistance hasn't gone away. It stays there even after the selection pressure of using the drug has gone. More recently, you can see we've had this upturn in azithromycin resistance, and we've also had these very high-level resistant cases, which we know would certainly fail treatment if you used azithromycin as monotherapy. And obviously, at the moment, ceftriaxone, we're not seeing too much there, but I'll show you some data later on about what changes there. Now, Sylvia has shown you these graphs already, so I won't spend too long on them. It's just to show, obviously, that this is looking at ciprofloxacin, and you can see, as Sylvia mentioned, that really this is not a useful drug to use empirically now because there is so much resistance to it globally. So what are the current treatment guidelines that are recommended for gonorrhea? So it's currently still recommended by the World Health Organization to use dual therapy of ceftriaxone with azithromycin, with varying doses recommended. The rationale for dual therapy has been that it aims to delay the accumulation of resistance and extend the useful life of cephalosporins. And these guidelines are informed by surveillance data, as Sylvia mentioned, with this 95% cutoff of therapeutic success. I should say, though, that just recently the UK changed their guideline in response to some of the data I'll show you. We now recommend a higher dose of ceftriaxone as monotherapy, and also the European guideline is currently being reviewed. Don't know what they're going to do, but it will be interesting. I know Australia and the US are also currently reviewing their guidelines. It will be interesting to see how that develops. But anyway, the data I'm showing you really, dual therapy is what has been used. Okay, so azithromycin, as Sylvia showed, you can see a lot of countries here with resistance above 5%, including Brazil, as you can see here. These are data, again, from England and Wales. I'm going to apologise. I'm using some data from England and Wales because it's easy for me to access. But I think the point to make is the data I'm showing you reflects data that are shown in other countries as well. And this is just looking at the kind of MIC drift, if you like, in azithromycin. And you can see this is year along the bottom. So these blue, yellow, and green colours reflect the more recent years. And you can just see that over time, the MICs have been drifting into these higher levels over the years. And again, this is ceftriaxone. As Sylvia mentioned, you know, still overall, this is decreased susceptibility, but overall, this is still a very useful drug. The organism is generally very sensitive to this drug, although there are some changes emerging that we do need to be vigilant to. So again, this is the same graph as I showed before. You can see the MICs along the bottom, and then year here. So this is going over time. And it's just to show you can see that in recent years, so this is 2017, that the MIC has drifted towards what we would call our cutoff point of resistance. So they're becoming less sensitive over time in this program, and that is probably true everywhere. I've just showed you this just to show that we have data where we can look at sexual orientation. And while there's a little bit of an indication that men who have sex with men, the MICs tend to be higher, however, it affects all
groups, really. We can see that it's going to happen in all risk groups, probably. It may first appear in MSM or may not. So just to summarise, these are data that have been published, including Louise's data. And just to show here in azithromycin, you've got these very high rates of resistance to azithromycin, but high just about everywhere, and all at or above 5%. And then with ceftriaxone, much lower. But you can see here, look at here in China and in Japan, it's, it's getting very, very high levels here. So, and this is just to show you that if you look at the proportion, this is looking at ceftriaxone MICs, and what we've done here is we've plotted it against whether or not the isolates were azithromycin sensitive or resistant, and you can see that this nice trend. Now, I should say at here, 0.1, 0.25, that we've tiny number of isolates here, but you can see that there is this correlation between the resistance in azithromycin and reduced susceptibility in ceftriaxone. So Sylvia's just mentioned some of these, so I won't go to spend too much time on it, but these are the sort of first cases of high-level ceftriaxone resistance that were detected. And this first one from Japan that Sylvia mentioned, this was really the first, it was called the first superbug. And so that was the start, and this was in a female sex worker in Japan, and as Sylvia mentioned, a lot of these infections that have been difficult to treat have been in the pharynx, and it was the case here. And then since then, there were other cases in France and Spain, different cases. But again, I won't spend too long on this, as Sylvia has talked about it, but just to say, after that, we had 4 cases in Australia and Japan between 2013 and 15, and then later on, more cases were being picked up in Europe, Canada, and Australia. These were resistant to ceftriaxone, cefixime, and ciprofloxacin. They were either all azithromycin sensitive or on the break point, so close to resistance, but not. And they all had the penny allele associated with ceftriaxone resistance. And as Sylvia mentioned, we had this FC428 clone that was picked up first in 2013. Important to mention as well is that these cases, most of them have had a travel link to Asia, which is quite important as well. So this clone, this FC428 clone, has then since then become much more common in Europe, and we're picking up more and more cases. And then the most recent ones we picked up were in the UK. Sylvia touched on these 2 cases. These were just at the end of last year. One patient failed, it was monotherapy. And interestingly, these cases were linked to sexual networks in Ibiza in Spain. For those of you who know Ibiza in Spain, it is the European party destination of Europe. So everyone from Europe goes there to have a very good time. And there is a lot of drinking and a lot of sex. And a lot of British people go there. And as far as we can tell, all of these people were actually having sex with other people from the UK. But it seems likely there is a circulating strain in Spain. So these cases were resistant to ceftriaxone, cefixime, penicillin, ciprofloxacin, and tetracycline, and they had intermediate susceptibility to azithromycin. So far, the cases I've talked about haven't actually failed dual therapy. They failed therapy when they were given monotherapy. But in 2015, the first patient, and this was again another patient in the UK that we detected, and this man, he failed dual therapy, so dual therapy with ceftriaxone and azithromycin. He had travelled to Japan and had a partner in Japan. And he also had a UK partner. However,
it was quite a long investigation. A lot of work went in to try and make sure we contained spread. And he was successfully treated, though, by doubling the dose in this occasion. So that was quite effective. We don't think it was transmitted more in the UK, but we could not contact the Thai partner. It proved impossible. But then something interesting happened, and this just happened last year. And this was in a case of extensive drug-resistant gonorrhea. And this was in 2018. And if you just list, this is the profile here. And you can see that there was resistance to ceftriaxone and also high-level resistance to azithromycin. So this was quite a new development. And resistance to most other drugs as well, with the exception of spectinomycin. And we didn't really, it's hard to know about breakpoints for these other drugs. This was the first ever global report of extensive drug-resistant gonorrhea with high-level azithromycin resistance and ceftriaxone resistance. And in the end, there was a lot of discussion about what he'd failed a lot of treatment, but in the end, he was given 3 days of IV ertapenem, and that eventually cured his infection. And this caused quite a stir in our press at the time. This was the man with the world's worst gonorrhea. It was quite a famous case. So we thought this was one case and we had sorted it out. But then just really a month after this, in Australia, another 2 isolates were identified. These 2 cases were unlinked to each other epidemiologically and unlinked to the UK case. And they all, 2 of the cases, one in the Australian and one of the UK case, had links to Thailand. But although they had no links to each other, they were genetically, they were genetically indistinguishable when we did the sequencing. So clearly, this strain, this very resistant strain, is now circulating, certainly in Australia, in the UK, probably Thailand, and lots of other places, but we're just lucky that we've picked these ones up, but there will be more. So what's the current situation? To summarise, resistance to ceftriaxone is increasing worldwide. Azithromycin resistance is easily selected and increasing worldwide. There's emergence and dissemination of ceftriaxone and azithromycin co-resistance. The true level of treatment failure is unknown. We really do not know how much there is and how much treatment failure there is. And dual therapy may not be an effective long-term solution. And as I mentioned, treatment guidelines are being reviewed. I think for clinicians, it's important to consider that you may encounter these strains. These are very difficult to treat infections in the future. So we sort of been looking at what is the goal here. The goal is really that before, the cat may well already be all out of the bag. It may already be everywhere, but it's probably still quite rare. So our view was that we need to seek these out and destroy them when we find them and make sure that we treat them and get their partners treated as well before they become widespread. It's a little bit like finding a needle in a haystack. You've got to have very good surveillance systems to detect them, and they need to be timely and they need to have good coverage. And obviously, as we've been discussing, as Louisa mentioned earlier, this is a real challenge. It's expensive, it's hard to do. But it's really something that people need to be bearing in mind. As well as strengthening surveillance, which I think is vital, the sort of global action plan from WHO has highlighted the need to maintain and develop capacity for culture and susceptibility testing and increase awareness about appropriate use of antimicrobials. And also, people need to be looking at how they can identify and monitor treatment failures so that there's some way of sharing that information internationally. So what's next? Well, new therapies, as already been discussed, are lacking.
And there's been no new anti-gonorrhea agent entered into phase 2 or 3 trials since 2015. So here are the sort of new agents that are being or have been looked at. Solithromycin, phase 3 clinical trials failed non-inferiority and concerns about liver toxicity preventing dosing adjustments. So that doesn't look like it's going to be an option. Delafloxacin, this failed non-inferiority. Gepotidacin was promising in phase 2 clinical trials, but it was concerning that resistance was seen in the treatment failures. Zoliflodacin, it's looking promising, and it's in phase 2 clinical trials, and it's about to start into phase 3. So we'll see what happens there. But I think this can only be one part of the solution. I think looking for new drugs, whichever one we get, we'll soon have resistance to it. So what are the other options? Well, as Sylvia mentioned, we really need to be looking at antimicrobial susceptibility detection at the points of care. This is the only way you can ensure that the treatment you give will probably work. And it will also mean that you can minimize gonococcal spread and the emergence of resistance. As Sylvia mentioned as well, or I think it was Louisa, the vaccine, there has been proof of principle for vaccine development using the MenB vaccine. And I know there is increasing interest among some of the companies about developing vaccines. I know of at least 2 where this is an active area of research. So maybe something will come from this. There's also the option of looking at older antimicrobials that we've used in the past, but this is also probably going to be a short-term solution. And there are problems there in cases where we know that the resistance determinants are already there, and so resistance would soon emerge. Okay, and thank you very much. That was all I was going to say. Bem, gostaria de abrir para perguntas. Alguém quer perguntar algo? Quer fazer algum comentário? Ninguém? Pode ser em português. Então, eu quero perguntar, eu queria saber o que a professora Sylvia e a professora Guenda pensam sobre o aumento, né, de gonococo, de sífilis e o uso da PrEP. Você acha que isso tem impacto? Eu estou fazendo já o... Eu vou responder antes da Guenda, que eu até comentei com o Rico, que pelo menos sífilis, eu acho que não tem nenhuma relação, porque nós percebemos que a epidemia ocorreu antes, no país, no Brasil, antes de começar o programa PrEP. Eu faço ambulatório de infecção em paciente imunodeprimido. Nós vimos sífilis assim chegar no nosso ambulatório em toda a faixa etária, né, homem, mulher. Então assim não tem nada a ver com o PrEP, precedeu. Sífilis eu tenho certeza que sim. Agora eu sei os dados porque ele acabou de me falar da tese dele, que é a tese dele que ele vai falar a seguir. Então eu não vou contar, tá, Manu? Eu acho que que não é só o PrEP, talvez tenha, não vou falar porque ele vai apresentar a seguir, mas a sífilis precedeu no Brasil. Aí no Reino Unido e no resto do mundo a Guenda fala. Tá? Sífilis caminhou antes. E se tem sífilis, as outras infecções sexualmente transmissíveis também, provavelmente, é que nós não fazemos diagnóstico etiológico e terminamos tratando empiricamente ou usando antibiótico por outra razão e tratando. So I think it's important to sort of, I mean, the people who are given PrEP are already people who are taking risks. So who are having condomless sex, and that's why they're at risk of HIV. So that's why we're giving them PrEP.
So I don't think it's a cause and effect, because I think that was a group that were already taking risks. And I think the other thing to mention is that when people are on PrEP, it's actually a good opportunity to get them in, to get tested and treated, and that could have a significant impact on reducing rates of infection. So initially you might see an increase in cases, but that could be just because you're getting better at finding infection and treating it. So that's a positive thing. I think obviously we do need to consider generally if there is more, I guess, in the sort of the broader impact of PrEP, if population, if social norms around condom use and things change, what that might have on the broader population, and will that mean that fewer and fewer and fewer people use condoms, and then that could perhaps at a broader level have an impact on STI transmission. There are a lot of studies ongoing at the moment that are studying, because this is a very important question, but I don't think it's as simple as cause and effect. I think PrEP is directed at those who are already at high risk of these infections. Hi. To Gwenda, you talked about the next steps for gonococcal resistance, and you mentioned a few new antimicrobials, maybe not that new, but from known families such as fluoroquinolone, macrolides, so on. But there were very few sentences regarding new vaccines, and in that sense, if you could develop a bit regarding which groups have been working to develop new vaccines for such a Neisseria disease, and how come we have interesting or successful developments for other Neisseria vaccines and not so much this one? Thank you for that question. I mean, I think gonorrhea hasn't really been seen as a kind of priority organism until quite recently in terms of vaccine development. And really, a lot of interest came from the MenB studies, vaccine studies, which showed that in populations where they had done mass vaccination, I think the studies were from New Zealand, Cuba, I think maybe Norway or somewhere, and what they showed was that a sort of unexpected consequence was that gonorrhea rates also declined when those who'd been vaccinated became sort of sexually active at that, when they moved into that age group, and there was a sharp decline in gonorrhea. And then other studies have since sort of looked at that more depth, and they've showed that this relationship exists. I mean, I don't think it's any secret that GSK, with the Bexsero vaccine, have had an interest in whether they could actually do trials of that vaccine to see how effective it would be. And I think it has stalled a little bit, but there is some interest, and there may be some work later on where they're going to look at that specific question as to whether that vaccine could be used and have some sort of population effect on gonorrhea as well. There are two companies that I know of that, and it's probably a little bit sensitive, but who are actually currently looking at developing a vaccine specifically based on what is known about the success of the meningo vaccine, to develop. They're going into development now. I mean, obviously, if they do manage to do this, this will be great news for all of us, and especially people who get infected. But it's very early days, so I think it's not in the near future that we're going to be looking for a gonorrhea vaccine, but hopefully in due course that might happen. Eu queria fazer uma pergunta para a plateia, na realidade. Aqui, quem trabalha com atenção primária, atenção básica de vocês? Aí, outra pergunta é, na unidade que vocês trabalham, tem algum teste diagnóstico que é feito lá? E alguém tem o equipamento do GeneXpert na sua unidade que usa para tuberculose? Ninguém, não é?
Só para referência. O Ginexpert tem no Laboratório Central e no Hospital José Trigueiro. Só aqui na capital, né? Só aqui na capital, Tá. eu não sei se Mossoró tem, mas eu acho que não, Também né? não. Não, Que é Mossoró só... é uma cidade assim no meio do estado e que é uma cidade grande, né? Que em tese deveria ter. E aí, tratamento de infecção sexualmente transmissível é empírico em todos os locais, levantam a mão. Quando chega o paciente com sintoma, dá o antibiótico, né? Tá. E para a Gwenda, I'd like to ask you about self-test. What is your opinion? And there, in UK, United Kingdom, and also if you are using any kind of different point-of-care tests, such as lateral flow or cheaper test compared with PCR, or if you have any experience with these kind of tests in Africa or a different country. I personally have not had that experience. So there is sort of more move towards, certainly in the UK, towards what it's more self-sampling than self-testing. So you go online and you have to fill in a form, and then they decide if you should get tested, and they'll send you a kit, but you just sample. It doesn't give you the test result, and then you just mail off your kit. So that's where we are with that, not self-testing. I think particularly for gonorrhea, we'd be very concerned about low positive predictive values and all sorts of things, because most people are very low risk. Gonorrhea tends to be very concentrated in high risk populations. So I can't really comment on that. And I don't know enough about whether they're using sort of you said alternatives to PCR, and certainly not routinely yet. But I think that is an area of development. Yeah. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Você perguntou em relação ao ginococo, é isso o tratamento de antibiótico? Se tinha algum teste? Sim. Não, se tem teste. Se alguma unidade básica tem algum teste disponível. Por exemplo, na unidade que você trabalha, vocês têm algum teste? Ginococo não, a gente tem. Mas você tem para o quê? B, C, sífilis, perfeito. Era isso que eu C estava perguntando e também. Perfeito, são os tá testes ótimo. rápidos que a gente faz troponêmico. Isso, perfeito. Eu perguntei isso porque, assim, é possível, então, na sua unidade, talvez no futuro, também ter algum teste para identificar as outras, né, infecções sexualmente transmissíveis. Era exatamente isso que eu queria saber. Obrigada. E eu queria fazer uma última pergunta para a professora. Easy. I just wanted to ask Sylvia what you think about single target tests. You might have heard of this new chlamydia variant from Finland that's recently been detected, and where it was producing false negative test results. It was a halogic test. And so now there's quite a lot of concern, because there was a previous new variant that did the same thing, about the risks of having a single target test versus dual target. Yes. We talked yesterday, I talked with Luisa, or today, I don't know, that it's much better to have at least two targets tested to identify the pathogen. For example, for gonococcus 2 and for chlamydia, the same, because then we increase even the sensitivity and also the accuracy of the test, and to have the real result. Ela perguntou do teste, quando a gente desenha ou faz o teste para identificar tanto o gonococo como a clamídia, ter o cuidado de ter mais de uma região que a gente vai amplificar usando, por exemplo, a PCR, né, que é a amplificação e reação em cadeia da polimerase, que com isso eu vou aumentar a acurácia e vou diminuir as chances de falso negativo. Então, tomar muito cuidado com qual teste escolher, por exemplo, para colocar na assistência do paciente no estado, né, no município, para ser um bom teste, que às vezes o teste é barato e, mesmo sendo um teste molecular, pode não ter uma boa acurácia, uma boa sensibilidade, e, com isso, ter muito falso negativo, né? And positive. Hã? And positive. E positivo também. Falso negativo e positivo. Isso. E eu até mostrei que um deles, eu tirei isso da apresentação. Ele testava
com várias espécies de Neisseria para ver exatamente se cruzava ou não. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher, tanto para o falso positivo quanto para a falsa negativo, ter duas regiões, pelo menos, que amplifique ou que identifique aquele agente. Principalmente para gonococo, por causa das diferentes, né, espécies de Neisseria, mas clamídia também. Encerramos, vamos para a próxima. Deixa eu achar aqui. Vamos para a próxima mesa redonda, novas estratégias de prevenção de IST entre os jovens. A primeira palestra é com Ricardo Vasconcelos, profilaxia para exposição HIV, e a segunda, vacina do HPV, com o Dr. Tásio Vani.